tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Este livro foi lançado em 77 aqui no Brasil e é o último livro que foi escrito pela autora. É um livro bem peculiar e ele até escapa um pouco, em alguns pontos pelo menos, da escrita habitual dela. Mas na maioria do tempo nós encontramos tudo aquilo que é muito característico da Clarice Lispector. Neste livro nós temos como protagonista a Macabea. Ela é uma datilógrafa alagoana que vai morar no Rio de Janeiro em busca de um futuro melhor. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a, humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, já que não seria humilde, limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas, com vestido de chita e sem nenhuma datilografia. Já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra. A tia que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era enfim datilógrafa. Embora, ao que parece, não aprovasse na linguagem 2 consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo que em língua falada diria designar. Então aqui nós temos uma moça muito simples que teve um passado muito difícil e vem de um lugar onde ela teve muitas faltas, muitas lacunas no seu aprendizado e mesmo na sua estruturação como pessoa. Isso acaba fazendo de Macabea uma pessoa muito suscetível a todo tipo de coisa na cidade grande. Como já deu para perceber do último trecho que eu li, nós temos um narrador dentro da história. E esse narrador é bem presente. Ele é um escritor fictício que se chama Rodrigo S.M. e que vai mesclar durante a sua escrita o enredo que fala sobre a Macabea e as suas análises sobre o escrever propriamente dito. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade.
Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. E além desse grande narrador e da protagonista Macabeia, nós temos mais alguns personagens, e dois deles são os que mais vão se destacar porque são com eles que a Macabeia vai interagir. Um deles é o Olímpico, que é o namorado da Macabeia. Ele também é nordestino, ele trabalha como metalúrgico no Rio de Janeiro, e ele é uma pessoa muito gananciosa e trata a Macabeia muito mal. Mas tenho que anotar que Macabeia nunca recebera uma carta em sua vida, e o telefone do escritório só chamava o chefe e Glória. Ela uma vez pediu ao Olímpico que lhe telefonasse. Ele disse: telefonar para ouvir as tuas bobagens? Quando o Olímpico lhe dissera que terminaria deputado pelo estado da Paraíba, ela ficou boquiaberta e pensou: quando nos casarmos, então serei deputada? Não queria, pois deputada parecia nome feio. E além de Olímpico, ela também vai interagir com Glória, que é a sua colega de trabalho, e que é uma pessoa que é o exato oposto de Macabeia. Enquanto Macabeia é mais ingênua, não é bonita, ela vem de uma situação de vida muito precária, em que ela ainda vive, inclusive, Glória é uma mulher que é do Rio de Janeiro, que vive muito bem, muito inteligente e muito esperta também. É que Glória lhe dissera, quando lhe for apresentada por Macabeia: sou carioca da gema. Olímpico não entendeu o que significava da gema, pois esta era uma gíria ainda do tempo de juventude do pai de Glória. O fato de ser carioca tornava-a pertencente ao ambicionado clã do sul do país. Vendo-a, ele logo adivinhou que, apesar de feia, Glória era bem alimentada, e isso fazia dela material de boa qualidade. Inclusive as percepções de cada um dos personagens entre eles é muito interessante, porque cada um só consegue ver o outro através daquilo que ele próprio conhece. E é assim que a gente funciona na vida mesmo. Nós acabamos encontrando no outro muitas características que também se encontram na gente, ou a gente só vai conseguir ver no outro aquilo que a gente conhece como característica. No decorrer de toda a história, nós vamos saber como é a vida de Macabeia, só que ela é uma protagonista improvável, porque a verdade é que não acontece nada na vida dela. Normalmente ela não seria protagonista de nenhuma história. E é isso que faz o livro tão interessante, porque além de nós termos todas as análises sobre como escrever ou sobre o que leva uma pessoa a escrever, que o próprio escritor fictício, que é o narrador, o Rodrigo SM, faz, nós também temos um enredo que começa no nada. Nós vamos conhecendo aos poucos as características da Macabeia até entender o porquê dela ser a protagonista e lá no final nós termos o final que nós temos. Também é uma característica muito interessante desse livro que ele tem, na verdade, 13 títulos, como a gente tem aqui logo no início, uma página inteira com todos os títulos dele. E cada um desses títulos aqui, ele vai dar uma característica da história ou então vai falar de algo que acontece na história. Até a própria Clarice Lispector, numa última entrevista dela, um pouco antes dela morrer, ela fala que ela está escrevendo um livro que tem 13 títulos e é justamente este daqui. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós. Por tudo isto é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas.
É meu dever, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida, porque há o direito ao grito. Então eu grito. E mais um ponto da vida da Macabeia que é muito característico e perpassa todo o livro é a rádio relógio. Ao que parece é uma emissora de rádio mesmo que ela escuta o tempo todo. E se diz que a rádio relógio dá a hora e cultura. Ao que parece é uma rádio que tem um bip para marcar os minutos e vai falando os horários de tempo em tempo. E nesse intermeio vai também falando algumas pílulas de cultura. Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que era também um matemático? Falaram também em álgebra. O que é que quer dizer álgebra? Saber disso é coisa de fresco, de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque isso é palavrão para a moça direita. Nessa rádio eles dizem essa coisa de cultura e palavras difíceis. Por exemplo, o que quer dizer eletrônico? Silêncio. Eu sei, mas não quero dizer. Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos do tempo assim, tique-tac, tique-tac, tique-tac. A rádio relógio diz que dá a hora certa, cultura e anúncios. O que quer dizer cultura? Cultura é cultura, continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede? É que muita coisa eu não entendo bem. O que quer dizer renda per capita? Ora, é fácil, é coisa de médico. Então percebam nesse diálogo em que eles estão falando justamente sobre a rádio relógio, o quanto o Olímpico trata mal a Macabeia e ele também teve as suas dificuldades no aprendizado, mas ele adota aquela postura de ser superior. E justamente nessa postura que a gente vê todos os planos de futuro dele, que ele quer ser deputado, e na verdade ele só quer crescer na vida. Mas ao final o que importa mesmo é a nossa protagonista, Macabeia, que durante todo o enredo passou muito apagada, mas que chegando ao ápice da história, lá no final do livro, ela tem um momento em que ela é o centro das atenções. E é justamente disso que fala o título, que é o que dá nome ao livro mesmo, A Hora da Estrela, e não os outros títulos, que é justamente um momento, que vai ser o grande momento da vida dela, em que ela vai ser o centro das atenções para muitas pessoas, e aquele vai ser o momento em que ela vai ser a estrela. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Até os próximos vídeos!